Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Ao Senhor, a Jesus Cristo, seja dada a honra, glória e louvor, porque só Ele é digno de louvor. Vamos meditar aqui um pouquinho na palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 4, o último versículo do capítulo, que diz assim: eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de falar aqui um pouquinho a palavra quem é este? Quem é Jesus? Jesus é um homem, filho de Deus, segundo a Bíblia, nasceu de uma virgem e veio como sacrifício de Deus em prol dos pecados dos homens. Jesus Cristo não foi assassinado numa armadilha, ele não foi pego de surpresa, ele veio para morrer, ele se entregou. Ele não foi vencido por homens, ele se entregou e venceu em prol dos homens, porque ele morreu e ressuscitou, e ele venceu a morte e venceu o inferno, para que nós possamos ter vida, não vida material, como hoje temos, mas vida eterna. Porque após a morte, a vida ela pode continuar eternamente, ou pode essa vida se transformar numa morte eterna. É o que diz a palavra do Senhor. Jesus nasceu de uma virgem, cresceu, aos 30 anos ele começa o seu ministério, e ele escolhe 12 discípulos principais, porque ele tinha mais discípulos, mas os principais que ele escolheu foram 12. Porque 12 é o número dos patriarcas. E ele escolhe 12 discípulos. E ele tem um ministério de evangelismo que ele mesmo implantou com esses 12 discípulos. E nessa passagem ele estava atravessando um mar. Na verdade não é um mar, é um lago, mas eles chamam de Mar da Galileia. E houve uma grande tempestade e começou a agitar o barco de forma que aquele barco afundaria se Jesus não estivesse ali. E Jesus estava dormindo, enquanto todos estavam apavorados, eles acordam Jesus. E como dizendo: mestre, não está vendo o que está acontecendo? Vamos todos morrer. E ele se levanta, ele repreende o vento e o mar, dizendo para o vento e para o mar se aquietar. Na mesma hora houve bonança. E os discípulos ficaram espantados e diziam um para outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, esse Jesus é o que se deu por nós. O que Cristo fez, ninguém jamais vai fazer por ninguém. Dar a sua própria vida até pelos seus inimigos, até pelos que o odiavam, até pelos que os esmurraram, que cuspiram na sua face, que bateram com uma cana na sua cabeça. Jesus foi açoitado cruelmente, com ira e com grande ódio. E ele morreu por aqueles que o açoitaram. Jesus foi esbofeteado em sua face por sacerdotes, por soldados, por pessoas de baixo nível, e ele morreu por esses que fizeram essas coisas. Vestiram Jesus de linho fino, puseram uma coroa de espinho na sua cabeça
tiraram de um espinheiro que estava ali por perto. Cada espinho da coroa tinha cerca de 2,5 polegadas, cada espinho da coroa. Espinhos grossos, espinho duro. E eles puseram essa coroa na cabeça de Jesus e bateram na cabeça com a cana, para que a coroa pudesse encravar no seu crânio. Mas Jesus morreu por esses também. Quem faria isso? Jesus foi açoitado por vara e por um chicote chamado de arrozague. Esse chicote ele tem 12 pontas. Em cada ponta tem 2 elementos. Um pedaço de osso seco de carneiro e um pedaço de chumbo. O chicote funcionava assim. O chumbo entra na carne e o osso do carneiro rasga o corpo santo de Jesus. Mas ele morreu pelos que o açoitaram. Puseram uma coroa no seu ombro. Preferiram um bandido, um criminoso perigoso da época, do que a Cristo. Mas Jesus morreu pelos que não o escolheram. E Pilatos pergunta: e o que eu faço com esse Cristo? E todos gritaram, a mandado dos sacerdotes e dos fariseus: crucificam um homem sem nenhuma culpa. E ele morreu pelos que o pediram para ser crucificado. E puseram no seu ombro uma cruz de 140 quilos, 80 na parte reta e 60 na parte transversal. E ele morreu pelo homem que fez a cruz. E Jesus anda por um caminho de 14 quadras, chamada Via Dolorosa. E ele percorre todo esse caminho com a cruz no seu ombro e sendo chicotado, sendo apedrejado, esbofeteado, cuspido e ironizado. E ele morreu por todos que fizeram isso. Vinha saindo do campo um homem que a Bíblia chama de Simão Cirineu. Esse homem, Cirineu, não era o nome dele. O nome dele era Simão. E ele era da Cirinéia, ele era da Etiópia. Por isso, Simão Cirineu. E eles pegam esse homem e obrigam eles a ajudar Jesus a carregar a cruz. E Jesus também morreu por Simão Cirineu. Chegando no Calvário, a Bíblia não diz, mas eu digo, certamente eles deitaram a cruz, deitaram Jesus sobre a cruz e começaram a cravar os cravos em suas mãos, em suas pernas e em seus pés. E ele morreu pelos carrascos que fizeram isso. Existe um livro de um historiador chamado Flávio Josefo, é um dos maiores historiadores que existiu. E ele fala muito a respeito da crucificação. Muito a respeito da crucificação. E tem um livro que é baseado nos fatos de Flávio Josefo, de um médico, e ele escreve: a crucificação segundo o cirurgião. Jesus já era para ter chegado morto no Calvário. Jesus já era para ter morrido com as chicotadas. Mas ele chegou lá vivo. Ele levou aquela cruz. E ele foi crucificado na cruz, sem anestesia.
e levantaram a cruz entre a terra e os céus, e debochavam de Cristo. Dizia: salvou os outros, salva a ti também. Mostre-nos um milagre, desça da cruz, para que saibamos que tu és o Filho de Deus. E riam-se, e ao mesmo tempo apostavam as suas vestes em jogos de azar. Jesus teve sede, deram-lhe vinagre. E Jesus morreu por todos esses. Chegando um certo período, o tempo fechou, e houve um terremoto naquele tempo. Nesse acontecimento, houve um terremoto, mas houve uma grande tempestade. Então, quando a tempestade começou-se a chegar, eles apressaram para matar os que estavam na cruz. Então quebraram a perna dos soldados, dos ladrões que estavam com ele na cruz. Porque era isso que se fazia, para que o crucificado morresse mais rápido. 2 bandidos colocaram Jesus no meio dos bandidos, que representa as 2 faces da humanidade. Uma arrependida e a outra debochada. Um dizia assim: salvou os outros, salva nós também. Outro dizia: rapaz, você é louco. Nós estamos aqui porque os nossos feitos nos fizeram merecer. Mas esse justo nada fez. Então ele olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus disse? Acenda 100 velas e reza 300 Padre Nosso. Jesus não falou isso. Jesus falou: queima o seu corpo. Jesus não falou isso. Reencarne. Jesus não falou nada disso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus morreu também pelo pecado daquele homem. E quando chegou o momento de apressar a morte dos 3 que estavam crucificados, 2 bandidos e o Senhor Jesus, ele quebraram a perna dos bandidos. Quando foram quebrar de Cristo, eles perceberam que ele já estava morto. Mas para verificar, pediram um soldado que furasse o seu lado, a sua lateral. E furando, saiu água juntamente com sangue. E aquele soldado se converteu na hora. O nome dele era Malco. Soldado Malco. Tem gente que acha que Malco era o homem que Pedro arrancou a orelha dele no jardim do Getsemane. Não, aquele não era. Aquele ali era um aprendiz do sacerdote. Ele não era soldado, não era romano, era judeu. E verificando-se então que Cristo estava morto, começou uma grande tempestade, um terremoto, fendeu o templo e rasgou o véu que havia dentro do templo. O templo daquela época não é o templo como hoje se vê lá em São Paulo, do Edir Macedo. Ali é uma igreja. Igreja, não é igreja evangélica, mas é igreja universal. O templo daquela época ninguém entrava no templo. Somente os sacerdotes entravam no templo. E no templo tinha uma entrada para uma sala ainda menor, que era o Santo dos Santos. Ali ficava a arca do concerto. Ali ficava a arca do concerto. E havia um véu, a Bíblia fala que era um véu, mas era um véu muito forte. Ele tinha cerca de 12
12 centímetros de espessura, era muito grosso, era esse aqui mais um. E ele era tão forte que uma junta de boi de cada lado amarrada, puxando, não seria suficiente para rasgar esse véu. Mas Deus rompeu o véu de alto a baixo. Para quê? Porque ali Deus deu acesso direto ao homem de poder falar com ele. Acesso direto ao homem. Antigamente não. Antigamente Deus falava através de um profeta. Mas o véu que Cristo rompeu na cruz hoje dá direito de falar diretamente com Deus. Você não precisa de pastor para falar com Deus. Você não precisa de profeta. Você não precisa de padre. Você não precisa de religião para falar com Deus. Você só precisa ter um coração aquebrantado. Um coração quebrantado e a certeza de que Cristo morreu por você. E você aceitar o sacrifício que Cristo fez. Então você pode falar diretamente com Deus. Se você não sabe falar, como ninguém sabe, o Espírito Santo, ele interpreta por você. Ele vai interpretar. E ele vai interceder por você. Porque só o Espírito Santo intercede pelo homem na terra e Cristo intercede pelo homem no céu, mais ninguém. Não existe nenhum intercessor, não existe nenhum santo, nenhuma santa que intercede junto a Deus em favor do homem. Só Cristo e o Espírito Santo, que a Bíblia diz que intercede com gemidos inexprimidos, porque nós não sabemos orar. Então tudo isso foi por você, foi por mim, foi por nós que Cristo morreu no Calvário. É o sacrifício vivo de Deus. E rejeitar a Cristo, não tem outra palavra para isso, é uma ingratidão. Não reconhecer o que Cristo fez na cruz é uma ingratidão. Eu sei que o mundo oferece coisas, aparentemente aos olhos e ao coração humano, coisas muito mais agradáveis do que o Evangelho que Cristo deixou para nós na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Aos nossos olhos, as coisas que o mundo oferece são muito melhores. Mas quando Cristo muda o nosso coração, nós passamos a ver diferente. E nós podemos ver que o que Cristo oferece para nós é muito melhor. É algo que nós não somos merecedores, mas Ele nos fez merecedor, pelo seu grande amor que Ele mostrou por nós na cruz do Calvário. O Jesus que o discípulo perguntava: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É o Jesus que morreu por nós. É o Jesus que venceu a morte e o inferno. E Ele tem a chave da morte e a chave do inferno. E Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E Ele está sentado ao lado do trono de Deus. E Ele está intercedendo por cada um de nós. Ele é o nosso advogado fiel. Mas quando Ele voltar, Ele vai ser juiz. Ele não vai mais defender causa de ninguém. Ele vai julgar os nossos atos e os pensamentos e as tendências dos nossos corações. Jesus Cristo, Ele é o Salvador dos homens. Não existe outro. Só Jesus Cristo pode salvar o homem. Não existe outro caminho para se chegar no céu. Não tem nenhuma entidade, nenhum santo, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum rabino, nenhum guru que pode te fazer chegar ao céu. Somente Jesus Cristo. O que você tentar, achando que vai chegar ao céu, vai ser em vão. O que você quiser fazer para ter condição de chegar ao céu, você se mutilar,
você achar que você vai reencarnar 800 vezes, seja lá quantas vezes forem, para você se purificar para chegar ao céu. Nada disso. Nada disso é válido. O que nos purifica para entrarmos no céu é o sangue de Jesus Cristo, que ele verteu lá na cruz do Calvário por todos nós. Gratidão? O mínimo que nós podemos fazer é servir a Deus. É abrir o nosso coração e ver o que Ele tem para nós. É algo que jamais, jamais nós mereceríamos. Por obras, por bondade, por caráter, por moral. Hoje Cristo é aquele que te espera. É aquele que espera uma decisão sua para salvar a tua alma e escrever o teu nome no livro da vida. O Jesus que virá, ele vem para julgar. E o julgamento dele é justo. Não haverá ninguém reclamando do julgamento de Cristo. Todos que foram julgados por Cristo e condenados pelos seus próprios atos, os atos humanos, todos dirão a mesma coisa. Realmente, eu não mereci. Eu não mereço estar ao lado de Cristo. Realmente, o que eu mereço é a condenação eterna. Então, você só tem duas opções, não existe a terceira. Ou Jesus Cristo, ou nada. Ou Jesus, que os discípulos queriam saber quem é. É o que hoje espera por você. É o que amou o mundo e obedeceu o amor do Deus, o seu Pai, e se entregou por nós. Hoje, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele veio em carne, morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. A Bíblia diz, se com o teu coração, creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus e com os seus lábios confessares, ou melhor, se em seu coração você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e com os seus lábios você declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você será salvo. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.